Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa desse recesso parlamentar no finalzinho do ano de 2022, recebendo na noite de hoje o vereador José Carlos Schwab, do partido PRTB. Vereador, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Denis, boa tarde, Mendonça, boa tarde, população friburguense. Quero aí, desde já, desejar um excelente final de ano a todos nós aí. Foi um ano muito duro, né, que tivemos aí uma saída de pandemia, mas graças a Deus uma eleição presidencial aí também muito polarizada, mas acredito que no ano que vem as coisas vão cada vez aí tomando os rumos e melhoras aí, com certeza aí para toda a nossa população friburguense e região serrana. Com certeza, vereador, realmente foram 2 anos muito difíceis, a gente vem aí 2020, 2021 muito complicado, 2022 uma adaptação de tudo que mudou, porque na verdade o cenário mudou, o modo de vida do brasileiro mudou, a polarização na política nacional mobilizou o país de uma forma que inimaginável e continua mobilizando. A gente viu aí o caos em Brasília, né, acontecendo, algumas pessoas argumentando aí as manchetes da grande imprensa, colocando taxativamente que são seguidores de um determinado candidato, que foi candidato ao atual presidente da República, fazendo vandalismo e depredando, o que não parece condizer com a verdade de modo algum, porque a gente acompanha, né? E em todos os outros protestos que houveram, depredações e queima de ônibus, nunca houve uma taxação de classe. Ao exemplo de dizerem fulanos, como se fossem bolsonaristas ou lulistas, por exemplo, depredam, queimam, destroem. Isso não aconteceu, né? Então a gente fica preocupado com a instigação da grande mídia também de fazer esse tipo de polarização. Isso deve vir daí, né, vereador? Como é que o senhor enxerga isso, já que o senhor foi um dos que liderou, inclusive, um grande movimento aqui da família, da direita, aqui na Câmara Municipal, um evento muito bonito, com a presença do deputado federal Carlos Jordi, também do Daniel Silveira e outras autoridades? Eu estou muito tranquilo para falar, porque o nosso movimento da direita, eu que defendi Bolsonaro, fui um candidato aí que abriu as portas do conservadorismo, defendendo a família, os princípios cristãos. Eu fui o candidato da região serrana aí que saía abraçado em todas as manchetes aí com o nosso presidente Bolsonaro. Houve aqui algumas manifestações, que isso é normal da democracia, a gente às vezes não está satisfeito com o que está acontecendo. Graças a Deus a gente vive num regime democrático. As pessoas, até hoje, a gente ainda está em dúvida sobre o resultado das eleições, como que foi. A gente sabe que tem uma mídia muito forte que tentou fazer o possível para que não acontecesse a reeleição do nosso presidente. Um presidente que iniciou seu governo passando por muita dificuldade, pegando logo de cara uma pandemia que atingiu milhões e milhões de pessoas aí em todo o mundo, né, que infelizmente foi várias vidas aí perdidas, e um presidente que lutou para que o país não parasse. Você vê que o agronegócio aí avançando muito e a população trabalhando para ver que o país não parasse. E esses casos aí que estão querendo colocar nas costas do nosso presidente são alguns. Você sabe que quando tem manifestação, um ou outro caso, a gente não tem, a maioria a gente consegue, a maioria, principalmente na região serrana onde a gente vive, a gente tem aqueles movimentos aqui que em frente aí o tiro de guerra, você vê ali famílias, idosos, crianças, sempre buscando assim uma insatisfação com o resultado das eleições, mas nenhum momento ali foi depredado carros, colocaram fogo em algum lugar. Aquele é um movimento de descontentamento com o resultado das eleições, que até porque não ficou assim, não deu tanta clareza igual a população esperava. Com certeza, a gente acompanha isso em todo o Brasil, nas portas dos quartéis aí, em todo o território nacional, e a gente não vê realmente nenhum tipo de movimento, inclusive no 7 de setembro, que foi absurdamente gigante, não houve nenhum tipo de incidente, nenhum tipo de confusão, nem entre os manifestantes, o que às vezes é comum, como torcidas de futebol do mesmo time até, e nem confronto com policiais e nada disso.
aquilo que aconteceu em Brasília recentemente, digo recentemente, nós estamos gravando hoje, o fato ocorreu ontem, mas você que está em casa aí vai entender que a gente está falando sobre recentemente. O que aconteceu em Brasília foi um fato muito atípico, por isso que chama a atenção. Eu quis tocar nesse assunto exatamente para que o senhor falasse essa questão da sua liderança aqui quanto a esse movimento de direita e conservador. E junto com isso também eu queria deixar claro aqui para o pessoal que está em casa, de uma forma muito elogiosa quanto à sua pessoa, de que forma tranquila o senhor conduz essa posição. Porque a gente sabe que existe o radicalismo dos dois lados, o raciocínio. Eu posso testemunhar isso aqui, o senhor nunca foi de exaltar sua voz aqui dentro, sempre respeitou a todos, é respeitado por todos, isso talvez seja mais difícil do que respeitar. É respeitado por todos, deu um exemplo não vou dizer negociar, a ceder o seu lugar na mesa diretora para o Dirceu Tarden, para que ele ocupasse, para que houvesse um rodízio, para poder mesclar isso. A gente acompanhou várias votações onde por muito menos ninguém quis ceder nada para ninguém, e o senhor deu um exemplo de gentileza, e eu quero parabenizar o senhor aqui por esse tipo de atitude que realmente é diferenciado dentro do meio político. Obrigado, Denis, pelo elogio. Mas voltando ao assunto da direita, eu acho que o pessoal de Friburgo, que é conservador, o pessoal fica meio... E nós ficamos mesmo decepcionados com o resultado das eleições, até porque nossa região aí que abrange região serrana, estado do Rio de Janeiro, o Sudeste em peso, tirando... Mas Minas foi uma eleição que praticamente dividida, 50-50, restante sul do país, o Norte... Ou seja, foi uma eleição muito polarizada, mas não polarizada em nossa região. Foi mais polarizada dividindo, acho que o Nordeste e o restante do país, mas foi muito acirrada devido à imprensa bater muito no nosso presidente, que às vezes ele toma umas medidas assim, porque ele não aceita. Porque tem aquelas pessoas que ouvem, mas o nosso presidente é dele mesmo, né? Às vezes ele responde assim no ato do momento e às vezes impulsivo e não atende a pessoa que quer responder outro tipo de resposta. Mas é um presidente que ficou aí durante os 4 anos, nós passamos por pandemia, compras de vacinas, estivemos aí com o Marcelo Queiroga, não houve... A única coisa que diz que houve um excesso, ou seja, que houve uma compra de medicamento que teve superfaturamento, da Índia não aconteceu. Ou seja, não foi nada... A CPI sem nenhuma Covaxin comprada. Ou seja, como que você vai provar que houve ali superfaturamento, que houve desvio de verbas, se não foi comprada a vacina? Foi um presidente que não teve, você não tem nenhuma pessoa respondendo um processo aí por desvio de verbas, por algumas falcatruas. Isso aí talvez num período que nós vivemos aí, isso marcou a política brasileira. Pode ter alguns problemas do governo, devido a... Também tivemos aí a guerra aí que infelizmente alguns fertilizantes aí que chegam para o nosso país teve muitas dificuldades, mas eu acho que o Brasil em todo avançou muitos e vários setores. E agora voltando ao assunto da presidência da Câmara aí, foi passamos 2 anos aí de mandato. Eu fui eleito no primeiro mandato para primeiro secretário e fiz um trabalho, acho que no primeiro momento agradei todos, acho que fiz um trabalho assim, ouvindo os demais vereadores. A gente, vereador, você poderia ler isso aqui mais, ou faltou isso aqui, me ajuda aqui. A gente tentando mais dar um apoio nos vereadores que estavam chegando, eu também chegando, conhecendo um pouco a casa. Eu achei, 2 anos eu fiquei aí à frente à mesa, eu acho que está na hora de mudança também, colocar alguém novo. Aí eu preferi nem participar da nova eleição da mesa. Inclusive tive umas pessoas, a maioria, alguns vereadores falando, se você vier com algum cargo, pode contar comigo, que pode contar com o meu voto. Mas eu falei, não, acho que tem que dar também oportunidades a novas pessoas aí que estão chegando, novas lideranças, e eu vou continuar esse trabalho ainda com mais afinco ainda, talvez ainda até mais perto da população, porque às vezes a mesa prende a gente um pouquinho. É isso aí. Vereador, vamos falar sobre esse ano então, de 2022. O que o senhor acha que teve de destaque
ou no seu mandato, ou do legislativo em relação ao executivo, e depois a gente vai chegar aí nessa caminhada que a gente percebe agora, que essa junção com muito mais tranquilidade do executivo ao mandar projetos para cá, na aprovação, a gente sente muito mais o alinhamento funcionando agora. Mas nessa primeira pergunta, o que o senhor acha que dá para a gente destacar para quem está em casa nesse ano de 2022? Eu acredito que foi essa Câmara Municipal deu toda a governabilidade possível ao Executivo, né? Por isso que avançou muitos dos projetos, o Executivo não pode reclamar nunca dessa Câmara. Até a oposição que se faz aí com alguns vereadores, mas uma oposição muito responsável, porque às vezes tem que alinhar alguma coisa, principalmente com os funcionários públicos, com questão não digo nem aumento, mas tentar às vezes algum benefício um reajuste também, uma atualização que esse pessoal fica sofrendo há tanto tempo. É só chegar aí, independe da pessoa ser oposição ou situação, estão sempre votando a favor dos projetos. É muito difícil um projeto do Executivo aí, a não ser aquele projeto que às vezes que tem alguma dificuldade ou que não é o ansejo da população, mas a maioria dos projetos aí tem passado aí com vasta maioria. A gente percebe essa flexibilidade, e a governabilidade foi total. Desde o início, a governabilidade foi total, e a gente sente também o Executivo muito mais à vontade depois que aconteceram algumas mudanças no secretariado. A articulação do Executivo melhorou muito. Principalmente, até porque Rodrigo Ascoli tinha uma entrada muito grande aí com os vereadores, até porque ele fazia parte aqui, né? Era o procurador aqui da casa. A entrada dele lá no município, com certeza, porque ele foi um elo de ligação entre a Câmara e o Executivo. Isso, ele convidou os vereadores, isso faltava muito no primeiro mandato, até porque a gente nem culpa talvez o prefeito, porque ele estava assumindo o Executivo, até porque ele ainda estava chegando na casa. No primeiro mandato ele ganhou para vereador e logo assumiu o Executivo. Talvez por falta assim de conhecimento de como funcionava, porque é diferente você ser um legislador aí que você pode cobrar, que você pode cobrar, você não está satisfeito com uma situação, e lá quando você assume o Executivo, a caneta está na sua mão. Você é o responsável pelo município, você que assina ali tudo, e às vezes ele tinha um pouco de dificuldade nesse início de mandato, mas depois com a entrada do Rodrigo lá como liderança lá do governo, avançou muito. A Secretaria de Governo avançou muito. Teve uns percalços no início, mas acredito que o governo avançou muito, principalmente nas questões administrativas. O senhor também teve colegas de campanha do senhor que foram convidados a fazer parte do governo, né? O que não significa que o vereador José Carlos Schwab tenha a participação na pasta, mas sim foram convidados por competência própria. E aí, como é que fica essa relação? Isso aí, o senhor transferiu também um pouco de credibilidade a mais para o governo por causa das escolhas feitas de maneira correta? Isso aí acho que foi um grande avanço do prefeito Johnny Maico. Isso que ele levou lá na hora que ele convidou o meu amigo André Montechiari, que depois levou o Rodrigo França. São pessoas muito preparadas mesmo. Ou seja, ele deixou o critério político. Quero também falar do nosso amigo também, que assumiu a UPA lá também, né? O Arthur também, muito preparado também, fazendo um excelente trabalho. Eu acho que Friburgo, por ser um município aí que a gente precisa muito de avançar, e todo mundo se conhece, eu acho que as pessoas têm que pensar menos em política e mais em crescimento do município. Mas não foi nenhuma escolha, eu não tive participação nenhuma na secretaria, foi por capacidade mesmo dos secretários. Por isso eu estou muito independente. Às vezes eles até me cobram bastante, porque, vereador, porque o vereador ou é opositor ou é essa situação, né? E eu estou muito tranquilo de votar, porque eu voto sempre com a população. O que eu acho que está contra, posso errar porque a gente é humano, claro, mas eu voto sempre com consciência. Esse dia mesmo teve uma votação aí muito complexa com relação ao S, e eu que sou um vereador, principalmente que a gente é muito ligado ao interior, que cobra muita falta de médicos no Raul Sertã. E o meu voto foi o seguinte, eu falei assim, não importa se seja por concurso público, por nomeação, por OS, o importante é que não falta profissionais da saúde para atender a nossa população. E eu acredito que talvez não foi
bem compreendido no primeiro momento, mas depois que eu comecei estar mais próximo da população, explicando o meu voto, porque eu não estou preocupado se eu voto contra ou a favor do prefeito. O que eu quero é que a população chegue lá no hospital, que tenha um médico lá para atender a população com dignidade, que tenha os medicamentos, porque a população de Nova Friburgo é merecedora de tudo isso. Eles que pagam os impostos, eles que avaliam essa Câmara, eles que dão a oportunidade de a gente representar eles durante esses 4 anos, e eles podem sempre contar comigo. Que antes de eu fazer algum pronunciamento, algum voto aqui nessa Câmara de Vereadores, eu estou sempre pensando no bem-estar da população de Nova Friburgo. Eu vou corroborar com o que o senhor falou. A gente acabou de falar do senhor ser um representante da direita, o senhor falar que tem que deixar a política de lado e ser mais técnico, e eu vou falar da sua fala recente, agradecendo a emenda parlamentar do deputado Glauber Braga, que é declaradamente de esquerda, e que não importa. O que importa é o fruto que o 5º e o 7º distrito vão colher da emenda parlamentar, que, diga-se de passagem, é a função do parlamentar fazer, né? E o senhor está agindo tecnicamente, politicamente, tecnicamente, agradecendo, não importa de onde é a emenda, 1 milhão é 1 milhão. A construção de uma unidade de pronto atendimento é o que o povo precisa. Então, não importa de onde vem. Se o deputado está no mandato e tem condições de fazer, muito obrigado, deputado Glauber Braga. Eu quero dizer que o senhor deu o exemplo hoje, que a gente está cansado de acompanhar casos na política de candidatos que não falam, que não querem falar, outros nem querem receber o dinheiro. Não, eu não posso receber o dinheiro porque eu vou promover o deputado. Não. Pelo contrário, cara, a gente tem que trazer o máximo de benefício para a nossa população, e é o papel do nosso representante. Ele está lá, ele tem mais que fazer isso mesmo, ele recebe do povo para trazer benefício para a nossa população. Mas a gente até esperava que a Caixa Econômica aprovasse já no dia 14, já antecipou para ontem, foi um avanço, e acredito que quem vai ganhar é a população do 5º e 7º distrito, e até porque eu vou estar cobrando aí com o prefeito municipal, porque ele ainda está na dúvida, porque a cobrança muito grande lá é com relação ao médico 24 horas. Porque quantas pessoas a gente perde no trajeto, até você às vezes passou mal lá, até chegar no hospital lá, é muito distante, até você buscar uma ambulância, e com um atendimento 24 horas lá, que é o sonho. Quer dizer, nesse primeiro momento, essa emenda aqui de R$1 milhão para fazer o espaço físico lá, né? E depois a gente vai ficar cobrando o equipamento, e, se Deus quiser, quem sabe até no final do mandato, um médico 24 horas para atender toda a nossa população lá, que tanto almeja e sempre cobra aí do parlamentar. Eu achei bacana destacar isso, porque realmente me chamou a atenção na fala do senhor. E o senhor fala com muita naturalidade, muita tranquilidade, que, na minha opinião, é sensacional e deveria ser a forma das pessoas se portarem. Olha, eu agradeço a fulano, a ciclano, independentemente, o senhor nem disse isso independente, o senhor falou com tanta naturalidade que nem mencionou a questão partidária, porque realmente pouco importa. É isso, é a função do parlamentar, assim como ele na esfera federal, a sua também aqui na esfera municipal, agradecer, transparecer para as pessoas entenderem em casa, e logo em seguida fazer a cobrança junto ao prefeito municipal, que consiga executar da melhor forma possível o que aquela população precisa, porque o senhor é morador do distrito e o senhor sabe a necessidade, já acompanhou isso, a gente já acompanhou vários casos de ambulâncias que não conseguiram chegar com as pessoas aqui no centro, outras vezes nem ambulância tinha, né? Já conseguiram ambulância também através de emendas parlamentares. Então, vereador, o que importa na verdade é conseguir efetivamente atender. Eu e o líder aqui da esquerda, né? Praticamente um líder da esquerda, temos posicionamentos completamente contrários, mas tudo que vier de benefício aí para a nossa população, estarei agradecendo, porque a população é que o meu objetivo de estar aqui parlamentar nesse momento é atender com qualidade a população merece. Tivemos no primeiro momento lá um asfalto que a gente esperava por mais de 20 anos, Lumiar São Pedro da Serra. Tivemos também lá agora a reforma da quadra, que era para ser inaugurada dia 10, mas devido às intempéries, né, muitas chuvas, algumas coisas, mas está lá finalizando já, o pessoal está lá, está trabalhando a todo vapor. E agora com essa emenda que também vamos avançar na saúde também. Tivemos um posto lá em Boa Esperança que estava fechado por vários anos, conseguimos avançar. Amparo também tem estado bem próximo da população lá, a população precisa muito, principalmente na assistência com relação às estradas,
porque a população lá aguarda, principalmente lá o loteamento, lá o Alto do Chuém, que esse pessoal ali que trabalha com agricultura, que precisa escoar seus alimentos e tem muita dificuldade, caiu uma barreira lá, ficaram principalmente isolados nesse problema de chuvas, e a gente tem que antecipar, principalmente esse pessoal ainda que não foi agraciado com asfalto, dá uma atenção especial no período que antecede as chuvas, porque nesse momento de chuvas aí você mexer, você causa aí um dano que talvez seja pior do que do que você estiver mexendo, mas estarei sempre aí, não sou vereador só do 5º e 7º distrito, minha base eleitoral é lá, mas tem entradas aí em vários lugares aí, tem andado Olaria, Rio Grandina, Conselheiro Paulino, até porque os vereadores hoje, dificilmente um vereador elege só pelaquele bairro, ele precisa da votação de todo o município. Claro que a gente tem a base eleitoral nesse município, geralmente você tem que ter uma participação mais efetiva, mas a população de Nova Friburgo pode contar sempre com esse vereador aqui. Quero agradecer também a Câmara aí que me deu uma oportunidade, dos vereadores aqui que fizemos uma parceria muito grande nesse momento aqui de transição, saindo agora o presidente Wellington Moreira e agora Max Bill aí, foi uma votação muito tranquila. Você vê que até com relação à mesa diretora também não teve uns embates aí muito grandes, você vê que parece que as pessoas sabiam que, falou assim, o presidente que vai estar assumindo aí, eu acho que tem compromisso com a casa, eu acho que tem que ter independência, eu acho que também essa posição dessas manobras antigas, que você usava a Câmara em benefício do Executivo. Claro que tem que ter uma ligação, uma interação, mas eu acho que a independência dos poderes jamais poderá ser colocada violadas, com certeza. Até para ficar a gente cobrando e fiscalizando o Executivo. A gente já vê isso aí no cenário nacional e é muito grave, né? A gente vê quando não há independência no cenário nacional, como a gente está acompanhando aí claramente, interferências, reuniões e etc., quem sai prejudicado é a população, né? Porque, na verdade, a gente pode acabar tendo uma ditadura democrática. Sim, a gente vive aí um problema muito sério aí no nosso país, mas acredito que as coisas vão se normalizando, até porque, como eu estava falando ontem, diplomação é uma coisa e até no dia 1º aí muitas coisas ainda podem acontecer no cenário político ainda, né? Porque tem urnas ainda que ainda estão sendo... ainda não... As Forças Armadas ainda têm até 15 dias ainda para... Se houve alguma ilicitude nas eleições, ilegalidade, né? Ainda tem um período ainda, né? Porque até dia 1º ainda, dia da posse ainda, muitas coisas ainda, porque sabe que política, um dia para o outro, muitas coisas acontecem. Espero que essas manifestações sejam pacíficas, manifestações democráticas, e quem ganha é a população, porque o conservadorismo, eu vou estar sempre defendendo o conservadorismo, a família e os princípios cristãos, que é a base da minha campanha. Né? A história da humanidade começou assim, isso aí não tem o que discutir. E com relação ao que houve até... O pessoal está comentando, porque a direita está fazendo isso. Então, poxa, começou as manifestações com o pessoal que mais trabalha nesse país, que são os caminhoneiros. O pessoal ordeiro, a polícia foi lá e viu que eles só estavam fazendo uma manifestação democrática, não colocaram fogo em nada, não quebraram nada. Isso é normal em uma democracia. Acredito que isso aí também deu mais força no movimento, até porque a polícia falou, ele não tinha nenhum bandido, como que eu vou prender um cara que está, que encostou seu caminhão no acostamento e está protestando. Protestando porque não está feliz com o resultado das eleições. Isso é normal. E no governo passado aí, o pessoal também, a gente sabe que a esquerda também se mobilizou muito, principalmente os movimentos aí MST, que invadiam propriedades, e hoje está querendo dizer que nunca fez nenhum tipo de manifestação, né? Isso é só para deixar claro que a esquerda também, quando eles não assumem alguma coisa, eles ficam por trás tentando aí desestabilizar o governo. Isso é normal numa democracia, mas acredito que ainda muita coisa ainda pode acontecer até o dia 1º. Vamos acompanhar. Pois é, a gente está chegando ao final, vereador, do nosso programa. Eu queria que o senhor se despedisse do pessoal de casa nesse finalzinho de ano. Primeiro quero mandar um grande abraço aí para a imprensa aí da nossa Câmara Municipal. Obrigado.
Denis, Mendonça e todos que trabalham nesse setor, Fernanda, e dizer que acredito e penso muito que 2023 estaremos num ano aí muito mais promissor e que as cobranças continuarão sendo muito rigorosas, porque esse vereador não tem compromisso, nem com não tem compromisso com o executivo, o que eu tenho compromisso é com a população de Nova Friburgo, o que o prefeito estará... os projetos que chegar aqui, que se for em benefício para a população, estarei sempre com o prefeito, e os projetos que eu achar que não é legal para a população, estarei votando o contrário, porque quem me deu todo o apoio, quem me colocou aqui para representá-los durante os 4 anos foi a população friburguense. Quero agradecer também os meus assessores, Camila, que está aqui presente, o Ender, que tem feito também um grande trabalho, Matheus. Sem vocês três a gente não chega a lugar nenhum. E juntos, com certeza, vamos avançar muito e dizer para todos os conservadorismo aí de Nova Friburgo, pessoal que defende a família, que defende os princípios cristãos, que estaremos sempre lutando em favor desses princípios que é a base lá em nossos corações. Obrigado, vereador, pela sua presença. A você de casa, muito obrigado pela audiência, companhia e carinho. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Grande abraço a todos, estamos juntos.